Olá pessoal, meu nome é Karine Urra e eu sou professora de dança e pilates aqui em Montreal e hoje eu vim dar uma aula para vocês aqui no YouTube de Mat Pilates. Você pode fazer logo que você acordar, que é bom para dar aquela esticada, principalmente aqui na nossa coluna, tá bom? Então vem comigo, prepara o seu tapetinho aí e vamos começar. A gente vai começar essa aula sentadinho assim, perninha cruzada. Já lembra aqui que você precisa alongar a sua coluna, tá? E quando a gente senta, a gente geralmente tira aqui a polpinha do bumbum pra gente sentar bem nos ossinhos para ficar completamente alinhado, tá? Quando eu digo alinhado a coluna, é para você não ficar corcundinha assim, não coloca o abdômen todo para dentro. Alonga, põe os ombros lá para trás, como se você quisesse afastar ele da sua cabeça, para baixo e para trás. E a gente vai colocar os braços aqui do ladinho do corpo, mais ou menos aonde abre o seu braço mesmo, essa largura que você tem aqui dos seus braços. E a gente vai fazer um alongamento da cabeça, tá? A gente vai começar alongando a cabeça. Então, pega um dos seus braços e puxa a sua cabeça. E esse ombro aqui é como se eu quisesse empurrar lá o chão, que é para ficar bem longe aqui do alongamento que eu tô fazendo. E a gente vai respirar aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bom. Esse braço que estava segurando a cabeça, a gente vai levar ele lá para a lateral agora. Se você tem um alongamento bom aqui já na lateral, você pode afastar o seu braço para deixar o seu corpo descer. Mas se você ainda não tem esse alongamento, continua com o braço aqui e só faz essa esticada aqui na lateral, tá bom? E a gente vai ficar aqui 5 respirações também. Lembra que a cada respiração é como se você estivesse tentando abrir a sua costela. Tenta sentir esse movimento acontecendo em cada respiração. 2, 3, 4, 5. Muito bom. A gente volta aqui para o centro e a gente vai repetir tudo para o outro lado agora. Então, abre lá os seus braços, alinha essa coluna se por acaso deu uma desestabilizada e puxa lá a cabeça agora lá para o outro lado. Lembra que não só esse ombro aqui tem que estar afastado, mas esse daqui também não deixa subir e ficar encostadinho assim, ó. Alonga bem, tá? 4 e 5. Vamos esticar o braço lá em cima e foi lá para a lateral. A mesma coisa, tá? Pensa exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado. E uma coisa importante, tenta não deixar o seu quadril subir só para você alongar mais. Os dois ossinhos do quadril ainda tem que estar lá no chão. Então faz essa pressão, mesmo que você precise voltar um pouquinho, tá bom? Respira. 3, 4 e 5 e volta devagar. Muito bom. Aqui a gente vai lá para a postura de 4 apoios. Esse movimento que eu vou fazer agora é muito bom em qualquer hora do seu dia, tá? Porque ele relaxa toda a sua musculatura das costas, do abdômen, dos braços, da perna, do pescoço. Então é sempre bom você fazer ali quando você acordar. Então a gente vai aqui para a postura de 4 apoios. Lembrando sempre que nos 4 apoios, você precisa manter aqui o seu quadril todo alinhado. Então os seus joelhos têm que ficar na mesma linha do quadril e os seus braços na mesma linha do seu ombro. Não abre demais nem a perna e nem os braços, tá? E também não deixa fechadinho aqui, é que você não vai conseguir fazer o movimento. Abre na mesma largura e a gente fica aqui numa posição neutra e a gente vai fazer a postura de gato e vaca. Então a gente inspira, levando tudo lá para dentro e expira olhando lá para cima,
Inspira. Respira. Olha lá para cima, deixa os seus ombros bem longe, não tensiona. Inspira. Expira, abre as suas escápulas, a sua costela, abre tudo. Inspira e a gente fecha tudo agora. Fecha a costela. E expira. 4, a gente vai fazer só mais um. Inspira. Expira. Abre bem as... Muito bem. Aqui a gente vai fazer já uma torção, estando aqui nos 4 apoios, tá? Então a gente vai pegar um dos braços, aí você escolhe qual braço você quer começar, e a gente vai passar ele aqui entre a minha perna e o meu braço. Então nesse buraco aqui que tem aqui entre o meu braço e a minha perna, eu vou passar o meu braço e eu vou com a intenção de deitar lá no chão. E deita. E aqui eu vou ficar. Se eu tenho um equilíbrio bom, eu posso passar essa mão lá para trás e segurar a minha coxa aqui, a coxa no meu caso, a coxa direita. E a gente vai ficar aqui 5 respirações. Então respira. 2. 3. 4. E 5. Muito bom. Vai voltando devagar, ó. Solta a mão, empurra o chão e volta. E a gente vai fazer tudo pro outro lado. Então prepara a outra mão, passa lá entre a mão e a perna e deita lá no chão. Se tiver equilíbrio, passa a mão lá para trás e segura a coxa e fica 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bom. A mesma coisa, solta uma mão, empurra o chão, volta para 4 apoios e a gente vai sentar lá na postura da criança. Senta lá no seu calcanhar e relaxa, a testa lá no chão. E fica aqui nessa posição um pouquinho. Muito bom. Desenrola devagar. E aqui a gente vai trazer os joelhos mais para frente e a gente vai sentar lá no calcanhar. Tudo bem se você não conseguir sentar no calcanhar, mas é legal que você pelo menos tente, tá? Quando eu digo sentar no calcanhar, é sentar com o dorso do pé no chão. Tudo bem se você não conseguir e precisar ficar assim, mas você precisa ganhar o alongamento. Então, quanto mais você tentar e forçar um pouquinho ficar nessa posição, melhor. Não quero dizer que é para você se machucar, tá? Vai no seu limite, e se estiver doendo muito, coloca a meia ponta dos pés no chão e fica aqui nessa posição, tá bom? Aqui a gente vai fazer mais um alongamento de coluna. Então eu quero que você coloque os seus braços lá para trás e a gente vai pensar em rodar o ombro para trás e para baixo, que é para abrir bem o peito. E aqui eu vou curvar minha coluna, como se eu quisesse fazer do meu peito uma mesa. E eu vou aumentar essa curvatura aqui da coluna para eu conseguir alongar bem a minha coluna. Percebe a diferença de só estar assim e você projetar o peito e o arqueamento da coluna? E a gente fica aqui um pouquinho. 3, 4 e 5 e volta devagar. A gente vai fazer a mesma coisa de sentar lá na postura da criança. Toda vez que a gente trabalha o alongamento da coluna,
a gente precisa compensar depois. Então, toda vez que a gente faz, pode desenrolar devagar. Vez que a gente faz esse arqueamento da coluna, depois a gente precisa dar uma compensada. Por isso que a gente faz geralmente a postura da criança. Se eu tô fazendo esse movimento de pé, geralmente eu coloco a mão aqui no joelho e dou aquela curvadinha do gato e vaca, que é pra gente compensar um pouquinho o alongamento, tá bom? A gente vai deitar completamente lá no mat. E a gente vai ainda trabalhando a coluna, mas também a gente vai trabalhar aqui mais lombar e quadril. Então a gente traz uma perna em cima da outra, como se eu estivesse fazendo o número 4 aqui com as minhas pernas. E dentro desse buraco que eu fiz aqui do 4, eu vou passar uma mão e segurar minha perna. Tira a perna do chão e traz ela em direção ao seu peito. Você vai sentir bastante aqui puxar o músculo aqui do quadril e da coxa. E também alongar a parte lombar da coluna. E relaxa aqui um pouquinho. 2, 3. Toda vez que a gente respira, tenta respirar lá onde está doendo, que é para você conseguir cada vez mais soltar e esse músculo ir relaxando. 4, 5, muito bom. A gente pode soltar a perna e a gente vai trocar agora. Faz o número 4, coloca a mão aqui por dentro e puxa a perna. Tudo bem se você não conseguir segurar aqui na sua canela, você pode segurar na coxa também, tá? É exatamente igual. E respira lá, 2, 3. Cada vez que você respira, tenta trazer um pouquinho mais a perna. 4 e 5. Muito bom. Pode soltar a perna. E aqui, coloca as mãos aqui do lado do corpo e a gente vai fazer o que a gente chama de elevação pélvica, que a gente vai justamente elevar essa parte aqui lá para cima. A intenção, eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas eu tenho uma curva, eu não, todo mundo tem, tá? Uma curva natural aqui da coluna, né? A nossa coluna, ela não é 100% retinha, assim, ela tem uma curvaturazinha aqui, bem entre a parte de cima e a lombar. A gente quer manter essa curvatura da coluna, tá? Porque ela é natural, ela tem que estar aí mesmo, fazendo seu papel. Mas quando a gente vai fazer a elevação pélvica, o primeiro movimento que eu preciso fazer é esse de colar minha coluna inteira no chão. Então é como se eu movesse todo o meu quadril para cima, tá? Por isso que chama elevação pélvica, porque a gente precisa mexer a pelve para conseguir subir o quadril. Então esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer. Colei minha coluna no chão e aqui eu vou empurrar o chão com os pés e com as mãos, mais com os pés do que com as mãos, até eu desenrolar e subir até os meus ombros. E quando eu for rolar de volta, eu vou pensar em ir colocando aos poucos cada vértebra da minha coluna no chão até chegar de volta no quadril. E aí eu mantenho a minha curva natural. E a gente vai fazer isso 5 vezes, tá bom? Então vamos lá. Prepara e coloca a coluna, sobe. 1. Inspira, expira, desce. Inspira, expira, sobe. 2. Inspira, respira, vai descendo. Lembra que esse exercício não é sobre fazer rápido, tá? Para você sentir cada vértebra da sua coluna no chão, você precisa fazer ele lento. Senão você vai só despencar lá de cima e não é o que a gente quer. Expira, desce. Outra coisa importante é que quando você sobe e desce, você tá também
contraindo os seus glúteos e contraindo todo o seu abdômen também. Isso faz o exercício ser mais intenso e mais profundo. Expira. Vamos fazer o último. Inspira, expira, sobe. Inspira, expira, desce devagar. Muito bom. E agora, só para encerrar aqui os nossos exercícios de hoje, a gente vai fazer as nossas torções laterais, tá? Então, estica a perna esquerda, aqui eu tô esticando a minha perna esquerda, e a minha perna direita vai passar lá por cima e eu vou torcer aqui pro lado. A minha intenção é manter ambos os ombros no chão. Então, tudo bem, tá vendo que minha perna não encosta o chão? Tudo certo. Pelo menos a minha coluna tá torcendo do jeito certo. Esse ombro aqui de trás tem que estar encostado no chão, tá bom? Então fica ali um pouquinho, se quiser pode segurar a perna aqui para ela não ficar subindo. 2, 3, 4 e 5. Muito bom, vai voltando devagar. Todas as vezes que a gente volta com consciência, tá? Para não machucar o corpo, a gente tá alongando. A gente não quer pressa. E puxa lá pro outro lado. Ó, tá vendo meu ombro aqui no chão? Agora acho que dá para ver melhor. Empurra lá a perna e faz essa força aqui para o ombro continuar lá grudadinho no chão. 2, 3, 4 e 5. Também volta devagar. E se quiser, pode segurar as pernas aqui contra o peito e até dar uma mexidinha assim, ó, de um lado para o outro, ou em formato de bolinha, só para massagear um pouco a coluna aí no chão. Muito bem. E vira aqui de ladinho, coloca a mão no chão, empurra para sentar de volta. Bom, gente, muito obrigada por terem feito esse exercício matinal aqui de alongamento de coluna junto comigo. Se você quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like aqui, curtir, se inscrever aqui no canal e também compartilhar com as pessoas para todo mundo fazer os exercícios aqui, que é tão bom quando a gente acorda, poder já alongar e começar o nosso dia muito bem, tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Um beijo!